Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Eu sou Tainá Mendes, sou professora de História e todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. E eu tô sempre trazendo para vocês curiosidades, personagens históricos, história geral, história do Brasil, dicas de estudo, dicas para você passar no vestibular, no Enem, na sua prova, no teste, tá certo? E muito mais. Não deixa de me seguir lá no Instagram, que é o @TaiBritoMendes, tá certo? Também tô sempre postando curiosidades, dicas, tudo sobre o universo fantástico da história pra vocês. E antes de começar o vídeo, já indica, já compartilha com todo mundo, deixa seu like, deixa seu comentário, me ajudem a fazer esse canal crescer, pelo amor de Deus, porque só com vocês é que eu posso continuar. Agora, dados os recados, né? Vambora comigo! Pega papel e lápis e vamos pro vídeo! A videoaula de hoje vai entrar na playlist aqui do canal dos personagens históricos. E, obviamente, estava faltando eu trazer ele, gente. Vamos lá, vou dar uma dica, quero ver se alguém adivinha. Nós já temos aqui a videoaula, a vida aí e a obra de Hitler. Já temos também tudo aí sobre Mussolini e o fascismo. O que estava faltando? Stalin e o stalinismo. É isso mesmo, gente. A videoaula de hoje é sobre o Joseph Stalin. Vamos embora entender um pouquinho sobre esse ditador, esse homem extremamente autoritário, responsável por milhões e milhões de mortes, tá certo? Então, pega papel e lápis, anota tudo, vem comigo, gente. O Stalin, a primeira curiosidade que a gente tem que saber logo de cara é que ele não era russo. Não era, nunca foi. Ele nasceu, gente, na Geórgia. Ele era georgiano. Ele nasceu, gente, no dia 18 de dezembro de 1878 e morreu, gente, no dia 5 de março de 1953. Ele foi, gente, um revolucionário comunista, ele foi político, uma figura obscura, é um dos personagens mais fantásticos e mais comentados do século XX, né, da história do século XX, que a gente tem que saber. Ele foi defensor aí do socialismo, de um governo totalitário, né, ou seja, o poder totalmente centrado nas mãos dele, tá certo? Ele governou a União Soviética, gente, entre 3 de abril de 1922, tá? Até a morte dele, como eu já falei, no dia 5 de março de 53. E foi aí no período, né, do governo dele, do stalinismo, que a gente já vai ver, segura. Primeiro eu vou falar aqui quem foi, né, o Stalin, depois a gente fala do stalinismo. Foi durante o governo aí do Stalin que aconteceu, gente, a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra, depois aconteceu a Guerra Fria, né, e é no governo do Stalin que a União Soviética vira uma superpotência, né, a ponto aí de se meter na Guerra Fria com os Estados Unidos, só que do lado oriental. Então, assim, a gente vai ver aí a prosperidade que foi o governo do Stalin. Gente, vamos seguir aqui falando um pouquinho do Stalin. Ele teve, gente, uma infância muito difícil, tá? Uma infância pobre. Ele era filho, gente, de uma costureira e de um sapateiro. O pai dele era alcoólatra, batia na mãe, depois eles se separaram. Então, foi uma infância bem conturbada. Ele contraiu varíola na infância e ele chegou a ser atropelado, quase morreu também, isso tudo na infância. Ele tinha, gente, uma deformidade que o braço dele direito era 5 centímetros, né, mais curto que o braço esquerdo, perdão, era 5 centímetros mais curto que o braço direito, né? Então isso dava uma diferença. A mãe dele, gente, queria que ele fosse padre e, de fato, ele começa a estudar para isso, só que, enfim, não tem jeito, né? Não é a dele. Ele acaba abandonando aí os estudos para ser padre. Ele era muito baixinho, gente, ele tinha 1,63 m de altura. Ele foi membro, gente, do Partido Bolchevique. Ele foi secretário-geral do Partido Comunista. Ele vai assumir a União Soviética no lugar do Lenin. Ele vai disputar essa batalha aí com Trotsky, a gente já vai ver, e ele ganha, né, assume aí a União Soviética. Ele era muito inteligente, ele estudou e leu muito Marx, né, até por isso a base dele, né, socialista. Ele participou, gente, de reuniões socialistas secretas,
ele se envolveu com movimentos revolucionários, ele apoiou e incentivou muitas greves, tá certo? Em 1901, ele entra, né, para o Partido Social Democrata Russo. Em 1905, ele conhece o Lenin. Ao longo da vida dele, ele foi preso 7 vezes, gente. Ele era preso, fugia da prisão, era exilado na Sibéria, aí fugia, aí voltava. Teve uma vida bem agitada, bem movimentada. Gente, a Revolução Russa acontece em 1917 e aí o Lenin assume, né, a Rússia pós-Revolução Russa. E o Lenin morre, né, devido a problemas de saúde, e aí começa aí essa batalha dentro do próprio Partido Comunista para ver quem vai assumir o lugar do Lenin. E o Stalin ganha do Trotsky. Inclusive, gente, o Stalin ele vai ficar tão maluco, achando que todo mundo quer matar ele, todo mundo tá sendo contra ao governo dele, que inclusive ele manda, né, isso tempos depois, mandar o próprio Trotsky, que não era amigo assim dele, como tem umas montagens aí na história falando isso, mas eles tinham um coleguismo, eram parceiros, né, dividiam, enfim, as mesmas ideologias, estavam dentro do mesmo partido. E aí, gente, isso já muito depois, o Stalin no poder, ele manda matar o Trotsky, né, ele persegue o Trotsky, mesmo assim, o Trotsky já fugiu, já tá no México, e mesmo assim, ele manda matar o Trotsky lá no México, né, ele não sossega até matar o Trotsky, tá certo? Gente, entre 1927 e 1929, a Rússia, ela viveu, né, um período de grandes transformações. Tiveram muitos avanços científicos e tecnológicos dentro do governo do Stalin, dentro desse período, que nós vamos ver, gente, a partir de agora, tá? Que eu vou explicar, vou falar pra vocês sobre o stalinismo. Gente, assim como nós tivemos o nazismo do Hitler, que tem vídeo aqui no canal, assiste quando você acabar aqui. Assim como nós tivemos o fascismo, né, de Mussolini, que também tem vídeo no canal, assiste também para você ficar por dentro e saber o que foi o fascismo. Nós temos aqui o stalinismo, que foi o governo totalitário do Stalin, né, que governou aí a União Soviética. Então foi um regime totalitário. O período do governo, né, stalinista foi entre 1924 a 1953, e o Stalin, gente, ele mandava matar, ele perseguia, torturava, mandava exilar, mandava para campos de trabalho forçado, todo mundo que era contra o governo dele. Ele começa a achar que todo mundo é um potencial, enfim, uma pessoa que pode fazer mal para ele, que todo mundo é opositor, que todo mundo tá contra ele. Ele começa a perseguir pessoas que eram da confiança dele, né, pessoas do próprio Partido Comunista. Ele fica assim, bem doido, achando que todo mundo tá enfrentando ele, todo mundo é opositor ao governo dele, tá? Ele começa a achar isso. Tanto, gente, que o Stalin, ele é responsável por 20 milhões de mortes, tá certo? Então, assim, ele foi um grande ditador, assim como o Hitler, como o Mussolini, que a gente viu aqui. E alguns historiadores, gente, vão além, afirmam que ele foi responsável por 40 milhões de mortes de pessoas, né? Então a gente tem aí esse número entre 20 e 40 milhões de pessoas, né, que morreram aí por causa do Stalin. Gente, o Stalin, ele instaura aí o socialismo na Rússia, né, na Rússia inteira, e de fato, no governo dele, teve algumas coisas boas, digamos assim, como por exemplo, gente, a economia se desenvolveu muito no período aí que ele estava no poder. Ele fez uma coisa, gente, chamada coletivização das propriedades agrárias. Ele incentivou a indústria de base, né, que é a indústria do petróleo, do aço, do carvão. Ele investiu em tecnologia, investiu nas escolas, então botou tudo que a criança para estudar, para aprender. Dentro do governo dele teve uma política que foram os planos quinquenais, né, eram planos, né, projetos de 5 em 5 anos que investiam, né, ou na indústria, ou na tecnologia, na educação, né, em melhorias aí, industrialização para a União Soviética. Então, por causa disso, né, tiveram pessoas que viam o governo, né, do Stalin de forma positiva, de forma satisfatória. Apesar dele ter sido um enorme ditador, né, carregar aí a culpa de milhões e milhões
de mortes nas costas, tá certo? Tirando essas coisas boas que ele fez, né, que eu citei aqui, o governo dele foi muito ruim, porque assim como o Hitler e o Mussolini, que eu tô batendo na tecla, ele foi um ditador. Então ele perseguiu muita gente, sabe? Ele mandava as pessoas que eram contra o governo dele pros gulags. Os gulags eram campos de trabalho forçado. Eram como se fossem campos de concentração e as pessoas tinham que trabalhar. E as pessoas iam pra lá, né, e ficavam aí fazendo esse trabalho forçado, esse trabalho escravo, pura e simplesmente porque não concordavam com a política do Stalin. Então ele persegue as pessoas, manda matar, manda exilar. Eu fazendo essa pesquisa pra vocês, eu vi que ele chegava, por exemplo, ele mandava matar você. Aí você morria e no dia seguinte ele tava lá no teu enterro, entendeu? Ele era muito doido, sabe? Dentro do governo dele teve essa ditadura, né? Tinha um culto à personalidade do Stalin, né? A propaganda stalinista, ou seja, ele se dizia protetor da União Soviética, protetor das crianças, né? Então era uma propaganda positiva, né, ao favor dele, uma propaganda de colocar ele como um pai de todo mundo, um grande super-herói aí que tá ali para proteger o seu povo, enfim, fazer tudo de bom pela população. Então, essa questão da propaganda é muito forte, muito importante, é um ponto que a gente tem que ressaltar. Ele censurou a imprensa, né, ou seja, a imprensa só podia notificar, né, aquilo que ele queria, que era a favor dele, não podia falar mal dele em hipótese alguma. Ele incentiva o patriotismo, né, e obviamente ele também teve lá os seus apoiadores, tá certo? E acho que é isso, gente. Falei aqui os principais tópicos, né, da vida do Stalin, do regime stalinista, e o que fica aí pra gente refletir, pra gente entender, é que nada que é extremo é bom. O governo de extrema direita do Hitler foi uma porcaria, teve morte, destruição, guerra, e aqui um governo que eu trouxe pra vocês de extrema esquerda, que foi o stalinismo, também foi uma porcaria. Guerra, morte, perseguição, essa propaganda ideológica de culto ao líder. Então, assim, fica aí a reflexão que tudo que é em excesso, né, tudo que é em exagero, seja para um lado ou para o outro, não é legal e acaba aí trazendo problemas, conflitos e a população, né, que acaba sofrendo, tá certo? Então, fica aí essa reflexão, hashtag fica a dica. Gente, muito obrigada se você me assistiu até aqui, obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Deixa aqui nos comentários as dúvidas, tá certo? Que eu respondo todo mundo. Deixa aqui também sugestões de temas, né? O que vocês querem ver aqui, tá bom? No canal. Boa sorte aí no seu teste, na sua prova, no Enem, nos seus estudos. Espero ter contribuído para você. E é isso. Não deixa de me seguir lá no Instagram e até semana que vem, gente. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Tchau, tchau.